E teve na última semana um momento de ensaiou recuperação, de estabilidade e tal. muito em situações desse tipo. Né? Agora, me parece que, ao mesmo tempo, permitiu os filhos e netos, e agora parou, mas talvez por causa da multidão, está um pouco distante. Mas permitiu os netos participar da despedida. E hoje, quando você lembrou o filho da Sandra Regina, mais uma vez a nobre irmã de Pelé, cada vez que vejo essa imagem, mais emocionante pela nobreza que ela passa, Parecida. pela muito. Incalculável. Né? Como o Pelé, eles têm a exata grandeza. E o Pelé é eterno. Mas essa aqui é aquilo que eu falei ontem e hoje, a hora que começou a fechar agora, rezou a Ave Maria, né? Agora na hora de nossa morte, amém. É a oração feita pela Dona Maria Lúcia. No cortejo é o momento mais emocionante. Discutivelmente. Pelo que pareceu um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ele cuidou bastante da família. Eles se cuidaram bastante. Sim. Ele uma vez até deu uma entrevista dizendo, mas quando a gente tem umas desavenças, tudo se resolve, absolutamente normal. Família que não tiver desavença não é família. Imagina. A família é de Minas Gerais. Em Três Corações, né? E quando foi para Santos, pouco depois levou a família, ele é o primeiro filho, né? O seu Dondinho e Dona Celeste formavam um casal muito bonito. Ele era um homem elegante, de porte. Ela também. Na verdade, o Pelé vira o rei, mas os nobres foram já seus homens. A rainha mãe. Exatamente. Ele já tinha um porte, você olha nas fotos, em Três Corações tem aquela casa onde o Pelé nasceu, que viveu bem constituída, e o porte elegante, o porte nobre, já caracterizava o casal Dondinho e Celeste. Agora fica assim, é um trecho da rua mais apertado, né? Menos asfalto, e as pessoas, claro, não seguram muito não. E quem está, os PMs que estão conduzindo, evidentemente que precisam ter também, e estão tendo o entendimento, a paciência, a sensibilidade. Agora parece que estão organizando alguma coisa em relação a isso, para poder abrir um pouco, para poder... Eu já dei o toque que a dona Maria Lúcia é casada com o Davi, que foi jogador de futebol, né, o cunhado do Pelé. Ela tem 78 anos. Daniele, Débora e João Paulo são os filhos dela. Os sobrinhos do tio Pelé, que era chamado por Dona Celeste de Dico, né? Dico. Ele é conferido em homenagem a Thomas Edison. Que inventou a luz elétrica, inventou o gramofone e o seu Dondinho. Aliás, há uma questão que diz aqui na certidão de nascimento era o Edson com I mesmo, né? Como é o Thomas Edison. Mas o Pelé sempre assina com o D mudo, né? D mudo. Edson. Um abraço do Edson Pelé. Quando ele põe o Edson. Mas a homenagem é ao Thomas Edison, um inventor americano. Aí chegou em Santos e virou... Quer dizer, ele virou Pelé ainda garotinho ali, né? Virou Pelé garotinho lá em Bauru, né? O que diz é que ele era fã de um goleiro que chamava Bilé. Essa é a história mais corrente. Quando você vai brincar e fala, defendeu o Tafarel, era Bilé. E as pessoas estão
interagindo com ela. Tchau, obrigado. Pelé, nosso rei. É uma grande princesa, dona Maria Lúcia, grande princesa. Uma das imagens mais fortes, bonitas e emblemáticas de toda essa cerimônia. Aí ele gritava Bilé, aí ele fala que era um comerciante, que não falava muito bem português, eu não entendia direito, começou Pelé, Pelé. Ele chegou na Vila Belmiro meio com o Pelé, os caras já começaram a chamar ele de gasolina, os jogadores do Santos, o Zito, o Pepe, aí o Pelé virou o nome. Em frente à casa de Dona Celeste, a mãe de Pelé, o caminhão do Corpo de Bombeiros que saiu da Vila Belmiro, onde foi realizado durante 24 horas o velório do rei do futebol. Com a presença assim, marcante mesmo dos moradores de Santos, de quem viajou para Santos. Acho que o rei se sentiu de novo querido e abraçado. Agora a multidão começa um pouco a se dispersar, né? Porque você vê lá do outro lado da rua. São os súditos do rei que estão ali presentes e insisto que vai ter muito ainda ao longo dos tempos, né? Conversas, quem foi, quem não foi, por que não foi, por que foi. Essa presença do povo, vou insistir, esse é o rei amado. O rei pode ser temido, respeitado e tratado com interesse pela nobreza que frequenta a corte. Mas o rei amado é amado por quem anda na rua, por quem admira, por quem sorriu, por quem chora. E o reverencia nesse momento. Por um grande personagem. Bom, passou pela casa de Dona Celeste, a mãe dele, de Dona Maria Lúcia, a irmã dele. Agora vai aqui voltar para a praia, né? Para ir para o memorial ecumênico. Onde ele será sepultado. Que é um cemitério vertical, é um prédio mesmo. Eu li que era o cemitério vertical mais alto do mundo, esse de Santos. E do andar onde o Pelé vai ficar, o corpo do Pelé vai ficar, tem vista para a Vila Belmiro, dá para ver a Vila Belmiro. É pertinho da Vila Belmiro. Difícil pensar assim, né? Escolher um legado de Pelé. Não tem um, né, Júnior? Um só não tem, né? Um assim. O que o Pelé fez. Claro, o Pelé é jogador de futebol, mas essa dimensão que nós estamos vendo nesses últimos dias, desde a internação, e principalmente a partir de um estado mais grave de saúde, começou a haver uma preparação da família, e acho que de todos. Será? Ou será que o Pelé escapa? Será que o Pelé... Está há um ano, mais ou menos, esse negócio. Essa luta. Não tem, né, uma coisa assim, não. Se eu tivesse que... o Pelé não é só alguma coisa, né? Porque o lado profissional a gente não tem dúvida de tudo aquilo que foi feito, né? Quer dizer, o outro lado, por exemplo, a passagem dele pelos Estados Unidos, né, foi uma passagem muito marcante, é um legado que ele permanece até hoje. A passagem dele, né, como secretário de esporte, né, secretário extraordinário do esporte, deixou um legado que a gente já comentou aqui também, muito grande. Então as fases da vida dele, né, foram exatamente marcadas por gestos, né, por comportamentos, né, e sempre importantes que deixaram a marca dele. E você sabe, muitas cidades europeias, principalmente, têm guardadas, transformadas em ponto de visitação, castelos onde viveram os reis, onde viveram os líderes da comunidade. Santos, que é uma cidade de 500 mil habitantes, e produziu alguns personagens muito importantes,
O Porto, que vai passar a chamar Pelé, né? O Porto vai começar a chamar Porto Pelé. O Porto de Santos tem uma importância, foi o maior porto do Brasil e teve uma importância gigantesca na história econômica do Brasil, no ciclo do café. A bolsa de café, quando o café era a maior riqueza do Brasil, é em Santos, né? Então, mas é uma cidade que você vê os arranha-céus, você vê a praia bonita, mas é uma cidade pequena, né? Sim. É uma cidade de 500 mil habitantes, é uma cidade que está convivendo grande parte do ano mais com o reino, não o reino, mas talvez a sede do reino de Pelé, a sede do reino. A cidade, ela entrou no mapa do mundo. E entrou no mapa do mundo exatamente pela estreita ligação que o Pelé começou a estabelecer desde o dia em que pisou pela primeira vez na cidade, ainda um adolescente, e depois de toda a fama, fortuna, celebridade, reinado, foi a cidade onde ele continuou a morar. Claro, claro. Cidadão do mundo, porque o Pelé foi um cidadão do mundo. Mas de endereço Santos. O estou de volta para o meu aconchego estou de volta para Santos. Santos e Guarujá, né? Aí é assim, Guarujá. aquela região. Eu acho que esses são dois legados que ele deixa para nós. Primeiro, o orgulho de ser brasileiro. Né, que ele é um cidadão do mundo, sim, como vocês falaram, mas ele nunca reverteu as suas origens. Exatamente. Ele voltou para casa. Podia morar em qualquer lugar que ele quisesse. Mas aí ele resolveu voltar onde ele foi tão feliz. E o segundo, e aí entrando numa questão um pouquinho mais técnica, é que o talento sempre vence, Kleber. É importante a parte física, a parte tática, o cuidado com o corpo, você ser atleta, mas o talento sempre vai prevalecer. E tudo que essa geração mais jovem está vendo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o De Bruyne, com o Haaland, O Pelé já fez. E Kleber, O Pelé já fez. Só se for chamar o Caio, Paulo, porque é isso mesmo, quer dizer, e esse do Brasil, né? O que as cores da bandeira do Brasil se espalharam pelo mundo inteiro, né? benefício do Pelé é incomensurável ao país. E agora, sim, acho que a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, naturalmente, e aquela imagem da NASA que fotografa alguns corpos celestes e eles conseguem fazer aquele corpo ficar verde, amarelo, azul e branco. A NASA, a Agência Espacial Americana, ficou de outro planeta mesmo, saiu da Terra. Caio Marcial, você acompanhou, eu te chamei antes de passar o carro. Você falou que o clima estava começando a ficar assim muito emocionante, muito emocional. E agora, Caio? Naquele momento em que você viu aquela reverência que o povo fez ao Pelé e à Dona Maria Lúcia, aquela relação dela. E agora, Caio, que o carro já voltou para a Avenida da Praia? Bom, cara, nesse momento, agora, a galera começa a despertar aos poucos. A gente vê atrás de mim, ainda tem muita gente ali saudando, tirando foto, registrando algum momento em frente à casa da Dona Celeste, a mãe do Rei Pelé, né? E durante o cortejo aqui, a gente conseguiu observar algumas situações interessantes. Um dos bombeiros, por exemplo, que estava atrás do caminhão de bombeiros, ele estava muito emocionado, muito, assim, dava para ver claramente ele chorando, ele não conseguia se controlar, né? E o bombeiro geralmente ele tem que manter ali as emoções para fazer seu trabalho, mas ele não conseguiu. Ele estava emocionado na hora que chegou aqui, bem na casa da Dona Celeste. E apesar do Pelé ser esse homem mesmo, estou saudando mais uma vez. Vamos ouvir a salva de palmas. Isso tem acontecido a todo momento, Kleber. É muito respeito, é muito carinho. É tudo por causa do nosso rei, né? E apesar de ter toda essa dimensão mundial, planetária, né, cósmica, como a NASA registrou, ele é muito ligado ao Santos, claro. Tanto que quem liderou esse cortejo aqui foram os torcedores santistas. E o João Paulo, goleiro atual, o goleiro titular, né? Uma referência, talvez a principal referência do time do Santos hoje, ele estava entre esses torcedores, na frente do cortejo, liderando ali o caminhão de bombeiros. Então ele mostra essa ligação. Então João Paulo retornando aí para saudar o Rei Pelé. Então agora, apesar da dispersão já ter acontecido, né, a rua estava lotada daqui até a praia. Eu vou mostrar onde é a praia.
A praia lá na frente, né? Não sei se vocês conseguem ver. Então essa área toda estava lotada, Kleber. Para você ver como já dispersou, apesar de ainda ter muita gente por aqui. E nesse momento cantando o hino do Santos. Mas a gente vê pessoas com várias camisas, ó, tô vendo agora um São Paulino aqui, de palmeirense, pessoas com a camisa do Corinthians, um depoimento de uma corintiana. Passava bem, finalizava bem, cobrava falta bem, tem o talento, tem o dom, mas teve trabalho. Teve muito trabalho, teve muita dedicação, né, Júlio? Paulinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cláudio Coutinho, que era o preparador. E que normalmente, hoje é comum, né, os jogadores fazerem um pós-treino, né, que seria um treinamento complementar. Né? Ele já em 1970, né, na preparação de 69 e 70, ele já começou a fazer esse tipo de treinamento, tal era o profissionalismo. E sempre para melhorar, ele trabalhava sempre em cima de fundamento, né? Chute, passe, cabeçal, todas essas coisas, né, para ele sempre fazer algo mais que todo mundo. Não, quando eu era moleque, tinha um vídeo, acho que era um vídeo patrocinado, porque ele meio que ensinava, bater de bate-pronto. Então o cara jogava a bola para ele, a bola... E aquela de respirar quando dominava a bola? Respira, e aí quando a bola chega você solta para a bola maciar. Aí o jeito de cruzar, o jeito de bater no gol. Pelé soube aproveitar esse dom. O Pelé não porque eu tenho um amigo que fala assim, olha, não adianta você pedir para ter sorte e não sair de casa para buscar a sorte. Um comercial que falava, né, Pelé, 100 metros em 11 segundos. O recorde mundial era 10 e pouco. Quando o Neymar fez 77 gols com a camisa da seleção de jogos oficiais, ele mandou mensagem. Quando o Mbappé meteu o gol, o garotinho, ele mandou mensagem. Quando o Cristiano Ronaldo passou ele em número de gols como profissional, gols oficiais, né, que a FIFA não considera todos os 1.282, ele mandou mensagem. O Messi foi campeão e ele reconheceu no Messi. O Bruninho, ele mandou mensagem, o garoto. O Bruninho, que foi maltratado, utilizado.